Eu queria começar me desculpando pelo título meio enigmático da minha fala, Ninguém Sabe Ler. Uma frase assim dita sem boca e sem contexto pode parecer uma queixa de Petrarca, uma tocha iluminista, uma prepotência romântica ou uma mera declaração arrogante e burguesíssima. No Brasil de hoje, bem poderia lembrar também certos episódios recentes que já entram na antologia do iletramento nacional, como o CAFTA com P, de um ex-ministro, ou a proposta de uma atual de taxar livros porque são produtos de elite. Mas não é nada disso, esse título é uma citação que eu já vou comentar. O que quero dizer aqui é que não existe um saber ler absoluto, e, portanto, ninguém pode dizer que sabe ler como se já não tivesse que saber ler mais, né? Ou de uma leitura que se desejasse extremamente neutra e passiva, tampouco existe essa possibilidade, uma vez que a leitura é um gesto atual, verdadeiro e real, que também põe no mundo alguma coisa, tanto como faz a escritura. Bom, esse título, Ninguém Sabe Ler, é uma citação que me parece oportuna e que eu gostaria de comentar. Trata-se de uma afirmação que me impressionou muito quando a li pela primeira vez neste extraordinário romance de Ricardo Piglia, Respiração Artificial, que foi publicado na Argentina 4 anos após o golpe militar e que está completando 40 anos neste muito ilegível ano de 2020. Ele é elegível, mas ele admite múltiplas legibilidades, né? Eu acho que uma das tarefas desse colóquio é ler 2020. A afirmação de que ninguém sabe ler não é enunciada pela boca do autor Piglia, nem pelo protagonista do romance, Emilio Renzi, mas por um personagem chamado Tardewski, um escritor polonês cuja figura é inspirada em Gombrowicz, que se encontra exilado numa província argentina no presente da ficção do romance, né? E que rouba a cena na segunda metade do romance, que é dedicada a recontar uma longa conversa sua, desse personagem Tardewski, com Renzi, sendo este Emilio Renzi, como sabem, uma espécie de alter ego do próprio Piglia. Fazer Ninguém Sabe Ler aparece quase ao final do livro, quando Tardewski está acabando de revelar a Renzi uma descoberta espantosa que fez a partir da leitura cruzada de muitos documentos. Então, para quem não leu o livro, eu reconto um pouco, né, esse pedaço. Aliás, quem não leu o livro, leia, porque é um livraço. Desde os anos em que vivera na Europa, Tardewski havia se dedicado a uma investigação obsessiva a respeito da possibilidade de que Kafka, com K, e Hitler houvessem tido uma inimaginável amizade em Berlim nos anos 20. E o Tardewski investiga a possibilidade também de que esse contato haveria, inclusive, engendrado, de certa forma, tanto parte da literatura de Kafka como o horror nazista. A suspeita havia sido levantada com base em notas de rodapé que ele teria encontrado numa edição específica de Mein Kampf, na Biblioteca Nacional da Inglaterra. Quer dizer, um plot bem borgiano, né? A partir daí, Tardewski arma uma série de conexões fictícias, muito verossímeis, entre o que seriam pistas da estranha amizade, pistas essas espalhadas em cartas, romances, anotações, relatos de terceiros, enfim, toda sorte de documentos escritos. Ele descreve e vai costurando cuidadosamente diante do interlocutor, o Emilio Renzi. E, para além da mera narrativa filológica e policial, que vai implicando a cada passo as consequências enormes dessa descoberta. Essas consequências materializariam na possível colaboração juvenil de duas figuras opostas, mas igualmente cruciais no imaginário do século XX ocidental, materializariam ali o símbolo fatal, o yin-yang da parceria entre a literatura e a morte, a criação e a aniquilação, a compaixão e a psicose,
ou em termos tão basilares para a história argentina e para este colóquio, a civilização e a barbárie. Afinal, Renzi se mostra bastante convencido da veracidade da descoberta de Tardeevsky. Ele se mostra também incomodado com o fato de que ninguém a tenha proclamado antes, já que os documentos consultados por Tardeevsky eram todos públicos e objeto do escrutínio de especialistas interessados havia décadas. Renzi, então, bem perto do fim do romance, diz: como é possível, pensava eu, que ninguém o tenha descoberto antes? E Tardeevsky lhe responde: mas assim são as coisas. Ninguém sabe ler. Ninguém lê. Porque para ler, disse Tardeevsky, é preciso saber associar. Bom, então o título da fala vem daqui, né, desse trecho do Respiração Artificial. O que há de extraordinário nessa resposta, são muitas coisas, mas ela opera, ao fim do romance, uma magia parcial, daquele tipo que Borges encontra no Quixote. De um lado, estamos tão admirados com a descoberta de Tardeevsky e com o fato de que ninguém a tenha encontrado antes, que tendemos a lhe dar razão. Ninguém deve. E se queremos a verdade, devemos todos ler como ele, buscando associações e empurrando a destinação, uma hipótese, com destinação e qualidade, evidentemente. De outro lado, lembramos-nos também de que, na verdade, estivemos lendo durante algumas horas, e que tudo o que sabemos sobre o caso foi dito por Tardeevsky, relembrado por Renzi e escrito por Piglia, não nessa ordem, inclusive. A conclusão de que ninguém sabe ler lança dúvidas sobre a nossa própria leitura do romance todo e abre dentro de sua própria concatenação verossímil um abismo fantástico, que também poderia ser descrito como a emergência de um plano autocrítico. Viver é muito perigoso, como sabem o Byron e o Riobaldo, e ler pode ser muito complicado. Na primeira linha de Respiração Artificial, Renzi pergunta: há uma história? Em espanhol, há uma história? E ali ele está também citando, de certa forma, dialogando com a abertura do famoso El Matadero, né, do mítico fundador da narrativa nacional de ficção, né, na Argentina. Ele diz: há uma história? Inaugurando no início do Respiração Artificial uma dúvida que a resposta de Tardeevsky, é aquela sim, mas ninguém a sabe ler, não eliminará. Enquanto gênero, um romance qualquer pode optar pelas mais diversas estratégias narrativas para construir seu próprio espaço-tempo ficcional, para ser fruído na leitura, enquanto a frui também. Mas enquanto produto de composição verbal, isto é, artefato que se esculpe na linguagem ou que a amassa e a modela, cada romance individual admite, em princípio, ser lido como uma alegoria, no mínimo, como a alegoria do próprio gênero, da própria forma. No máximo, eu não saberia dizer quais são as máximas possibilidades de uma leitura alegórica, né? Em muitos casos, a gente já viu leitores prepotentes fazendo da máxima possibilidade alegórica a alegoria de si mesmos. Leitura que eles fazem transforma o livro numa alegoria, uma previsão da sua própria capacidade. O mesmo pode ser dito não só do romance, como talvez de Respiração Artificial é um texto e é um romance de estrutura bastante emaranhada, muito exigente pela profusão de gêneros textuais que se alternam e se misturam também, muitas vezes cartas, narração de distintos pontos de vista, diálogos, memórias, etc. É um romance ainda mais complicado pelo fato de que os próprios personagens vão relendo, complementando, reparando e reinterpretando ao longo das páginas o que o leitor já havia lido. Ao longo de todo o diálogo final entre Renzi e Tardeevsky, em que a escrita de Piglia para a explicação de Tardeevsky é brilhantemente sofística, o leitor do romance, junto com o ouvinte Renzi, é enredado pela história contada e se esquece de que as 200 páginas anteriores eram reflexões sobre os limites da interpretação, do deciframento, da compreensão, da representação, da leitura. Vale lembrar que a busca do protagonista Renzi não tinha nada a ver com a história envolvendo Kafka e Hitler. Ela era centrada em sua tentativa de encontrar-se presencialmente com seu tio, que era amigo de Tardeevsky, com quem o Renzi mantinha
tinha exclusivamente epistolar, que era a comunicação virtual assíncrona de 1980. Quer dizer, quem cata os fragmentos do romance é o leitor, embora os personagens se dediquem boa parte ao longo do romance, muitas vezes, a coletar fragmentos, a repensar o sentido deles e tal. De fato, quem vai construindo o sentido da história, que é o que se pergunta se há ou não, se há ou não há, é o leitor. Então, para ler respiração artificial e para ler qualquer coisa, cada individual precisa saber, como diz o Tardelski. Mas o Tardelski, ele também está considerando que, para saber associar, o leitor também precisaria, nesse caso, saber reconhecer, no caso do romance, gêneros, saber reconhecer gêneros e estilos, também suas contrafações e intersecções, e deveria saber discernir figuras, conotações, efeitos perlocutórios, deveria saber cotejar e proporcionar diferentes sistemas simbólicos que estão em jogo, diferentes repertórios de referências e valores, etc. Além disso, muitas vezes acima disso, cada leitor precisaria também saber reconhecer os limites históricos de sua própria experiência, de seu imaginário, de sua posição, que é tão simbólica quanto a da voz que fala no texto, ante quem o leitor, ou essa posição que ele ocupa, se perceberá não como enunciatário, mas como insuspeito co-enunciador, assincroníssimo. Deveríamos mais uma vez concordar então com Tardelski e dizer, neste caso, ninguém sabe mesmo ler, pois ninguém lê preenchendo o tamanho checklist de exigências. Mas a verdade é que seguimos lendo. Para terminar esse pequeno percurso, né, eu queria citar um trecho de um outro livro, um livro maravilhoso de João Adolfo Hansen, chamado O que é um livro? Uma conferência que ele deu há alguns anos em São Paulo, que foi transformada num livrinho artesanal, e esse livrinho bem que poderia se chamar também O que é ler? Ele diz assim, eu estou citando, seria extremamente desencorajador e mesmo impossível ler qualquer coisa se antes de começar o leitor pensasse no que realmente acontece quando lê. Quero dizer, se sempre pensasse que está totalmente só e que, em frente ao texto, tem de pressupor a série cultural em que ele se inclui e a complexidade sempre presente dos conjuntos intotalizáveis das interpretações polêmicas que já foram feitas e que ainda estão por fazer sobre ele. A leitura pareceria mais improvável ainda se, antes de começar, o leitor também tivesse de ter consciência de todas as determinações históricas de sua individuação. E tudo isso em um ponto de tempo que é sempre outro, o do seu presente atual de leitor, diferente do presente tecnicamente congelado do tempo do texto. Mas o leitor lê, apesar de tudo, como parcialidade. Seu conhecimento das determinações do texto e de suas determinações psicológicas e sociais como indivíduo é sempre parcial. Quero dizer, o leitor é uma parcialidade parcial. Então, a maneira de conclusão, digamos, o que eu queria dizer é o seguinte, o leitor é sempre uma parcialidade parcial, na medida em que ele é uma parcialidade porque ele não é o todo, ele não representa um coletivo, ele não vai ler em nome, né, de todos,
mas ele é uma parcialidade. E ainda por cima ele é uma parcialidade parcial, porque sendo já por natureza uma parcialidade, ele ainda por cima será uma parte de si mesmo no momento em que ele lê, uma vez que ainda mais claro seria quando ele lê de novo, ele já não é o mesmo, né? Além disso, ele pode optar em momentos diferentes de leitura por uma ou por outra tática ou por preferência de leitura, esse tipo de coisa. Então, rapidamente, para concluir, né, ninguém sabe ler. Um romance é uma exclamação dita com entusiasmo, né, por um personagem que acaba de pensar haver descoberto um grande segredo, digamos assim. E ele se queixa de que ninguém sabe ler. E se os outros soubessem ler, a gente já saberia a verdade há muito tempo. Essa é uma colocação bastante perigosa, digamos, no nosso momento atual, né? Em que muitas decisões importantes dependem da autoridade autoproclamada por certos leitores de voz pública, digamos, que dizem saber ler acima de outros e dizem que sabem o caminho para as grandes decisões. Então, isso seria a questão atual levantada pela minha fala. E a questão da importância dos cursos de letras e da formação, né? É óbvio que tenho escolhido essa carreira, tenho a felicidade de ter convivido com as pessoas que mais bem sabem ler que eu poderia desejar, né, ter conhecido. Agora, de todas elas, de muitos mestres que a gente teve aí na nossa formação também, o que a gente aprende é justamente isso, de que a leitura não termina, né? O leitor, sendo uma parcialidade parcial, ele propõe, ele vai fazer a leitura imprecisa, digamos, à sua maneira, conscientemente, se ele for um bom leitor, e propor leituras fortes que sejam capazes de redimensionar não só o nosso conhecimento sobre uma determinada obra ou sobre um determinado momento, mas nosso próprio modo de abordar, via leitura, os textos e os objetos todos do mundo, sejam próprios da pesquisa ou da vida. Então é isso, eu concluo com... Eu espero que tenham conseguido acompanhar mais ou menos bem. Agradeço muito o convite do Byron e agradeço também a paciência e a simpatia de todos que acompanharam aqui pelo chat, que me ajudaram a levar adiante esta fala um pouco interrompida, mas já concluída. Muito obrigado. Para começar, gostaria de brevemente descrever, do meu ponto de vista, a imagem escolhida para ilustrar os cartazes deste evento. O autor é meu amigo Arthur de Vargas Jorge. Ele fez manualmente. É a terceira imagem de uma pequena série intitulada Academia, de 2020. É uma espécie de vanitas. E nela vemos os corpos nus de dois personagens que, um acima do outro, enfiam suas cabeças em dois espelhos que, um acima do outro também, e customizados com cores algo diferentes, possuem ou têm molduras quase idênticas. A imagem me parece absolutamente adequada para ler o momento presente, em que uma precariedade já antes em curso, mas intensificada pelo avanço neoliberal em tempos de pandemia, se combina com uma hiperconectividade vaidosa e despreparada. Estamos, ao menos nesta universidade, entrando no espelho do ensino remoto, mas estamos à intempérie e estaremos mais à intempérie à medida que o tempo passar. A realidade e a ficção nos deram em tempos recentes imagens em tudo análogas à série elaborada por Arthur. Apresento apenas uma ficção. Carlos Ríos, no romance Manigua, novela Swahili de 2009, nos mostra uma sociedade tribal, capturada nos dispositivos da necropolítica africana, mas também devidamente conectada através de celulares de última geração. Em determinado ponto do romance, em cuja odisseia ou em cuja travessia o protagonista tem que encontrar uma vaca
para ofertar, para fazer sacrifício no dia do nascimento do seu irmão, em determinado ponto em que acontece acidente, leemos o que segue. En su desesperación por salir, los pasajeros empezaron a golpearse. Era una maldición. Nuestro padre había hecho referencia a un agujero en la tierra una semana antes de mi partida. El chofer pidió orden mientras el autobús se hundía como un barco. Los vidrios estallaron en nuestras caras. Escalé por una montaña de espaldas y brazos. Arranqué a una mujer del vientre de la tierra. Solo salimos unos 15 pasajeros. Cuando se apagaron los gritos de los que quedaron atrapados, todavía se escuchaban bajo el barro los timbres de sus celulares. Como nesse exemplo dos celulares, nesse romance manigua, vivemos um momento em que os dispositivos e aparatos de controle e de organização da exploração são pagos e desejados pelos próprios explorados. Estamos em uma espécie de miséria, mas temos conectividade e tecnologia de ponta. E essa tecnologia e essa conectividade estarão também depois de nós. Estamos na miséria da nossa realidade e ficção, com tecnologia de ponta e conectividade. De novo, a cabeça enfiada num espelho e o corpo à intempérie. Com essas imagens iniciou minha intervenção, cuja intenção é mostrar um modo pelo qual, num país como o Brasil, toda alternativa hegemônica ao autoritarismo é em si mesma autoritária e antidemocrática. E o modo pelo qual as tacanhas elites do capital, seja ele financeiro ou seja ele simbólico, sempre nos obrigam a optar entre engolir o copo de leite fascista ou a farinata. Ou seja, permanentemente somos obrigados a escolher, a optar entre o autoritarismo escancarado e uma espécie de autoritarismo altruísta. Esse é o tamanho da nossa indefensão. E em termos de educação, isso agora se traduziria do seguinte modo. Mesmo que o ensino virtual seja documentada e comprovadamente excludente, mesmo sendo uma pauta preferencial da direita neoliberal, inclusive sendo imposto de maneira autoritária em várias instituições de ensino, mesmo que tenha altas taxas de óbito, como a cloroquina, inclusive mais, mesmo que o óbito estudantil seja comprovadamente maior entre sujeitos com perfis raciais, sexuais, de gênero e socioeconômicos já notoriamente afetados pela Covid-19, mesmo que essa modalidade de ensino signifique a demissão em massa de professores substitutos e a vulneração dos direitos trabalhistas de servidores, mesmo que a experiência do ensino remoto tenha sido catastrófica, como existem vários testemunhos, mesmo com a oposição qualificada de docentes e discentes, mesmo que enorme parte da população universitária tenha se manifestado contrária ou não tenha se posicionado ou tenha declarado não ter condições para adotar essa modalidade de ensino, mesmo com tudo isso, parece que deveremos estar obrigados a adotar essa modalidade de ensino. Em grande medida, poderíamos dizer que nisso consiste a nossa democracia. Uma falsa opção ou uma falsa alternativa entre o autoritarismo militar e o autoritarismo financeiro. Uma falsa opção entre a cloroquina, o ozônio no reto ou a morte desassistida. Uma falsa opção entre Zoom ou Google Meet. Desenvolverei minha reflexão em 5 pontos, que passo a abordar na sequência, começando pelo primeiro. Uma pequena história da partilha do sensível em sua significação estética e política no Ocidente e no Brasil. Vou fazer um breve apanhado desse grande tópico. Jack Hansier tem teorizado um regime estético das artes, contraposto a um regime mais antigo, que seria o regime poético. E esse regime estético das artes não hierarquiza temporalidades, não hierarquiza temas, gêneros, não hierarquiza formas de produção, não hierarquiza as próprias artes entre si. E esse regime estético teve no realismo e no naturalismo e na chamada arte pela arte, todas as literaturas
da passagem do século XIX ao século XX. Teve esse regime estético das artes uma espécie de política da ficção ou da literatura, muito concreta essa política. E essa política consistiu numa resistência literária à premissa utilitarista e liberal que pela via da sobra, ou seja, do dar a ver aquilo que estava oculto por uma antiga fronteira aristotélica, aquela fronteira que separava as existências dignas da ficção daquelas existências que não são dignas da ficção, representando o luxo e o lixo. Esse regime estético, que seria o nome verdadeiro daquilo que confusamente designamos como modernidade, esse regime estético teria desobrigado a arte de toda e qualquer regra específica, constituindo desse modo uma espécie de comunismo literário, de um igualitarismo radical. Um radicalismo ou um igualitarismo radical que doa um espaço inventado e escrito para sujeitos e objetos supostamente destinados apenas à produção ou apenas à obsolescência. Quer dizer, dando um espaço tanto para o proletariado quanto para a própria produção serial. Eu entendo essa intervenção como uma alternativa teórica ao sequestro da diferença. Isso porque representando o não representado e dando a ver o não visto, a ficção, para além de critérios de qualidade, para além de critérios de estruturação narrativa, para além de critérios de estruturação poética, seria uma forma do cuidado. Toda uma política em sentido estrito, porque dispõe corpos no espaço simbólico, ou seja, no espaço social. Isso que com Josefina Ludmer poderíamos chamar a fábrica de presente, que é a imaginação pública. E essa imaginação pública, no caso do realismo, naturalismo e da arte pela arte, assim como Rancière os teoriza, de fato, constitui a ficção como toda uma política em sentido estrito. Isso por quê? Porque dispõe corpos no espaço simbólico. Isso para Rancière é um índice democrático muito importante. Inclusive porque, digamos, existe uma revolução estética que precede a uma revolução técnica. Está antes da revolução técnica. Então, esse interesse pelo operário, esse interesse pelo proletário, esse interesse pela fábrica, esse interesse pelos trabalhadores das minas, que vem depois, quando o aparato técnico se modifica e produz, por exemplo, a fotografia ou o cinema. Lembremos que um dos primeiros filmes da história justamente é a saída dos operários da fábrica Lumière. Então, há uma revolução estética que precede a uma revolução técnica. Ou seja, a revolução técnica é possível porque previamente há uma revolução estética, que para Rancière é em si mesma um indício de democracia, porque coloca no espaço simbólico corpos que previamente não estavam visíveis nesse espaço simbólico. E toda hierarquia entre falas e inteligências, assim como toda hierarquia entre as artes, toda hierarquia entre artes, gêneros ou formas se apresenta em si mesma como antipolítica e antidemocrática. Isso porque, entre outras coisas, nesta noção de democracia que é trazida por Rancière em livros como O ódio à democracia, é justamente um tipo de vida em que no presente aceitamos viver em função de um igualitarismo radical, em que as inteligências não estão hierarquizadas e em que a existência também não está hierarquizada, não há existências umas mais importantes que as outras. Acontece, por outra parte, que entre nós, esse realismo-naturalismo não se deu do mesmo modo. Por aqui as coisas aconteceram de uma maneira diferente. E também não há nada mais colonizado que uma aplicação direta e seca da teoria francesa aqui no nosso entrelugar latino-americano. Inclusive porque entre nós o que triunfou foi um certo viés do naturalismo. E isso por uma adoção higienista diretamente dos preceitos, por exemplo, de Émile Zola. Como sabemos, o pobre no paradigma estético brasileiro, que aliás é um paradigma fortemente atravessado pela racialização dos sujeitos, é um paradigma fortemente racializado. O pobre no paradigma brasileiro é um problema, é uma espécie de doença, é algo a ser superado ou algo a ser formado. Esse tipo de leitura, como sabemos, é muito característico do século XIX. Só que não raramente encontramos também manifestações desse tipo de leitura no século XX e no século XXI.
é uma espécie de constante. No século XX e no século XXI encontramos fortes indícios ainda da política que prefigura esse tipo de naturalismo na sua aplicação, digamos, local, regional, que inclusive é uma aplicação bastante afim com as noções do naturalismo e do realismo em toda a América Latina. Agora, essa ideia não é minha, essa ideia eu estou tomando deste livro, de 1984, de Flora Susequinji. É um livro que me orienta aqui e que nos diz que a literatura brasileira do século XIX, são palavras da Flora Susequinji, a literatura do século XIX estaria pautada numa duplicação xenófoba do país, que se caracterizaria pelo ocultamento da divisão, da contradição e da diferença. Não é só uma estética, mas uma ideologia naturalista, o que se repete na ficção brasileira do século XIX. Há muitos exemplos desse tipo de ficção entre nós, mas eu acredito que é muito interessante pensar que de fato com essa ponderação de Flora Susequinji podemos dizer que nosso republicanismo nasceu antipolítico e antidemocrático, a través de uma série de pactos de elites que, entre outras coisas, funcionam como uma espécie de subterfúgio que se usa para que o povo excluído da participação democrática não conteste esse estado de coisas e que não demande seus direitos. É suficiente, de um ponto de vista da ideologia hegemônica ou dominante, convencer principalmente as classes médias de que não fazem parte do povo e de que cada um é um empreendedor, de que é para frente, de que trabalha, porque tem uma missão e porque tem predicados morais superiores. E desse modo, essa classe média, singularmente a classe média baixa, passa pela ilusão de que participa dos valores e das decisões que se tomam em nome dos interesses das elites reais, o 1% da população, as elites verdadeiras, só que sem uma efetiva participação dessas classes médias, e muito menos das classes populares. Um forte indício disso que eu estou dizendo está no fetichismo dos títulos, que constitui o meu segundo tópico, que eu intitulei A Educação Superior como Fetiche e sua leitura vira-lata, tomando esse conceito de vira-lata do sociólogo Gessé de Souza. Então vou tentar mostrar alguns sintomas desse fetichismo dos títulos na própria ficção brasileira. O fetichismo dos títulos é um fortíssimo sintoma da desigualdade brasileira. E nós temos inúmeros exemplos disso, mas eu gostaria de retomar Flora para dizer, junto com ela, que a ficção brasileira visibilizou um certo tipo de cidadania ou um certo tipo de sujeito em detrimento de outros. E quando esses outros foram visibilizados e foram representados, isso se fez num viés bestializador. E aqui também retomo o texto de 1994 de Silviano Santiago. Se abriu mão do bárbaro supostamente para civilizá-lo. Na verdade, foram erigidas autoridades absolutas e tão volúveis por vezes quanto os bacharéis machadianos. E por esse caminho, o que temos é o que temos. De fato, o conto de Machado de Assis, Teoria do Medalhão, publicado em 1882, pode ser uma excelente entrada para compreender essa importância mínima do saber, face à importância imensa da distinção. Porque quando estou dizendo que o título é um fetiche, estou dizendo que na confrontação do capital simbólico com o saber científico, sempre perderá o saber científico e triunfará a distinção, ou seja, o capital simbólico. Essa teoria do medalhão de Machado de Assis, como todos sabemos, é uma teoria do semblante. É uma teoria do semblante em que o pai burguês manda o filho se formar para, quanto às ideias, nos diz o narrador machadiano, não ter ideias. Não ter ideias, absolutamente. Porque é mais proveitoso elaborar a aparência de quem tem ideias. Isso quer dizer que o semblante do medalhão serve para disfarçar, para fantasiar a pura arbitrariedade de razão, o caos autoritário de necessidade e a mediocridade de organização cultural, de organização do saber em prol do progresso ou da civilização, em prol do processo civilizatório, enfim. E isso, entre outras coisas, serve para, como dizia Flora Susequinji, ocultar a divisão, a diferença e a contradição, que afinal são constitutivas de todo sujeito histórico.
Um exemplo que eu acho muito interessante, porque inclusive me parece muito adequado a este tema que estou abordando, é Lima Barreto. Por quê? Lima Barreto me parece muito interessante porque viveu na própria carne os efeitos desastrosos de uma aplicação medíocre e tardia da mediocridade positivista. E Lima Barreto me parece muito frequentemente se interessar pelo mesmo tipo de sintoma que está na teoria do medalhão, só que no caso de Lima Barreto, na sua concreta impregnação pequeno-burguesa. É um tema que está em muitos textos de Lima Barreto e como não posso me deter em todos, apenas menciono Os Brusundangas e Triste Fim de Policarpo Quaresma. Agora me parece mais interessante abordar aqui o livro Cemitérios Vivos, que foi escrito entre 1919 e 1920. Uma espécie de romance autobiográfico em que o protagonista, Vicente Mascarenhas, e nótese que Vicente é algo assim como o vice e Mascarenhas é algo assim como a máscara, ou seja, um personagem possivelmente autobiográfico. Esse Vicente Mascarenhas, o alter ego de Lima Barreto, é internado, ou melhor, sequestrado, essas são as palavras do narrador, que nos diz que a ciência positivista ainda utiliza procedimentos medievais, como por exemplo o sequestro. Esse homem negro e alcoólatra é sequestrado no Hospital Nacional de Alienados do Rio de Janeiro. E ele é sequestrado em função dos seus problemas de alcoolismo, lembremos. Negro e alcoólatra, como o próprio Lima Barreto, Mascarenhas se surpreende com uma obsessão fixa. Comum essa obsessão fixa entre os internos, ou comum aos médicos e aos internos, aos sequestrados, nesse Hospital Nacional de Alienados. Todos eles são leitores de livros influentes, trazidos das grandes metrópoles, mas trazidos tardiamente. Livros dos Estados Unidos ou da Europa. Esses sujeitos, principalmente os médicos, mas também os alienados, são incapazes, justamente por conta dessas leituras positivistas, de enxergar a realidade ambiente, a realidade circundante. Então, uma coisa que é detectada muito rapidamente pelo narrador é como a questão do título é uma espécie de fetiche que manifesta uma doença ou uma espécie de idiotia, que está para ele na base de muitos problemas. Então, ele vai nos dizer, por exemplo, porque a riqueza, base da nossa atividade, coisa que, desde menino, nos dizem ser objeto da vida, da nossa atividade na Terra, não é também a causa da loucura? Porque as posições, os títulos, coisas também que o ensino quase tem por meritório obter, não é ou não são causa da loucura? Vou compartilhar outra citação em que Lima Barreto se estende um pouco mais sobre esta ideia da idiotia. Esta nossa sociedade é absolutamente idiota. Nunca se viu tanta falta de gosto. Nunca se viu tanta atonia, tanta falta de iniciativa e autonomia intelectual. É um rebanho de panúrgio, que só quer ver o doutor em tudo, e isso cada vez mais se justifica quanto mais doutores se desmoralizam pela sua ignorância e voracidade de empregos. Quem quiser lutar aqui e tiver de fato um ideal qualquer superior, há de por força cair. Não encontra quem o siga, não encontra quem o apoie. Pobre há de cair pela sua própria pobreza. Rico há de cair pelo desânimo e pelo desdém por esta brusundanga. Nos grandes países de grandes invenções, de grandes descobertas, de teorias ousadas, não se vê nosso fetichismo pelo título universitário, que aqui se transformou num título nobiliárquico. É o dom espanhol. Um sintoma semelhante com esse detectado por Lima Barreto será detectado posteriormente por um estrangeiro, por Roberto Alt, que em 1930 vem ao Brasil, mais concretamente ao Rio de Janeiro, para fazer algumas das suas crônicas, que ele denominava Aguafuertes, e veio fazer essas crônicas para o jornal El Mundo, de Buenos Aires. Depois de fazer um profundo diagnóstico sobre o estado de uma sociedade que só aboliu formalmente a escravidão muito tardiamente, Roberto Alt detectará o mesmo tipo de sintoma, nos dizendo, a frase concreta de Roberto Alt é:
Aqui se arregla a las personas con conversación y títulos, no con plata. Uma espécie de fetichismo dos títulos, justamente. Como dizia, esse é um síntoma muito profundo e está presente em muitíssimos outros textos. Por exemplo, em alguns dos romances de Clarice Lispector. Penso neste momento em A Paixão Segundo GH, de 1964, ou também em Água Viva, de 1973, em que a virtualidade desse outro, que constitui a mais absoluta alteridade a respeito das classes intelectualizadas, esse outro absoluto constitui o mais absoluto e o mais concreto sintoma de mal-estar dessa classe intelectualizada. E esse outro está constituído pelo próprio povo. Esse povo que, de acordo com o romantismo, deveria ser humanizado, formado, via consumo de literatura inclusive, ou seja, via letramento e via leitura. E esse outro é sempre muito mais virtual e prospectivo, projetivo do que concreto. Por esse motivo, no romance de Clarice, mais especialmente ou mais salientemente em A Paixão Segundo GH, as analogias desse outro transitam por alteridades tão grandes como Rainha da África, Demônio ou Barata. E esse outro habita os quartinhos da empregada do apartamento do intelectual, neste caso de Clarice, da intelectual, convivendo com ela no seu dia a dia e constituindo um dos seus mal-estares concretos, ou talvez seu mal-estar mais profundo. Desse modo, e agora vou compartilhar mais uma citação, desse modo pouco surpreende a infame crônica de 2001, da autoria de Mário Prata, que se chama A Empregada. E nessa crônica lemos o seguinte: já tive grandes e inesquecíveis empregadas. Mesmo agora, a de São Paulo, por exemplo, chama-se Goretti. Tem 1,5 metros, não come e assovia. E é eficientíssima. Divide a semana entre a casa do professor Antônio Cândido, doutor em literatura, e na segunda-feira divide a semana entre a casa do professor Antônio Cândido, doutor em literatura, na segunda-feira, há 30 anos. Na terça, vai na casa da Marta Góes, jornalista e escritora, e Nirlando Beirão, jornalista e escritor, há 27 anos. Na quarta, dá um trato na vilinha do Antônio Prata, escritor, há 7 anos. E na quinta, vai a minha. E é analfabeta. Então percebamos que essa desigualdade em um quadro de dependência como o que vivem as nações latino-americanas e o Brasil, obviamente. Num quadro de absoluta dependência, essa distância entre a empregada e o intelectual é uma distância absoluta. Essa distância é absoluta entre a empregada e inclusive o intelectual que mais defendeu o letramento, o direito à literatura e o próprio ensino de literatura, que também defendeu o letramento das classes populares, por exemplo. Mesmo no caso concreto desse intelectual, essa distância que estou descrevendo é absoluta. E esse acesso a direito se torna muito improvável, se torna íngreme e árido em extremo. Digamos assim, se assovia no quarto da empregada, mas não se come e também não se lê. Hoje que o filho da empregada tem algo mais de possibilidade de acessar a universidade, perdeu em parte seu valor de fetiche. Porque inclusive passou, e disso todos temos notícia, passou a se transformar em uma espécie de fábrica de títulos profissionalizantes e de certificados de competências. E também passou a sustentar o formalismo de uma pequena burguesia que pretende um acesso ao trabalho de mercado através do consumo. Do consumo de quê? Do consumo de educação. E esse acesso consumista se dá justamente como um acesso a títulos e certificados. Títulos e certificados que permitem participar do jogo do funcionalismo público e do mercado privado. Ou seja, se mantém a vitória do capital simbólico sobre o próprio saber, mas em um cenário degradado. Num cenário degradado em que através do consumo temos acesso aos títulos e aos certificados, mas sem passar pela acumulação de um capital cultural que, digamos, alicerçasse ou fundamentasse esses títulos e esses certificados. Com isso passo ao meu terceiro tópico, que eu intitulei O ódio à democracia na sua versão brasileira. Começo esse tópico mencionando dois livros do sociólogo Gessé de Souza, que são A Tolice da Inteligência, de 2015, e A Elite do Atraso,
de 2019. Nesses livros, Gessé de Souza irá retomar uma reflexão que já estava, por exemplo, em Homens Livres na Ordem Escravocrata, de Maria Silvia de Carvalho Franco. E ele retoma para nos dizer que a primeira e a mais importante das transformações econômicas, ou das transformações do sistema econômico brasileiro, a primeira e mais importante das transformações desse sistema é a abolição da escravidão. E justamente essa transição do trabalho servil ao assalariado, junto com muitas outras transformações, se dá apenas como uma abolição formal, que lança no mercado de trabalho altamente competitivo, fundamentado no contrato entre indivíduos e sem a mediação do Estado. Dado que essa transição se deu pela substituição de mão de obra escrava por mão de obra assalariada, mas conformada principalmente por imigrantes vindos da Europa, e conformou, pelo menos do ponto de vista de Maria Silvia e também de Gessé de Souza, a parte mais extensa e mais significativa da sociedade brasileira, que Maria Silvia chamava homens formalmente livres e que Gessé de Souza denomina a ralé brasileira. E essa ralé estaria conformada na sua imensa maioria por negros, mestiços e mulatos, são palavras de Gessé de Souza, que ficariam largados à própria sorte depois dessa substituição do trabalho escravo por trabalho assalariado, ficando abandonados à própria sorte e sem acesso a os privilégios mais mínimos da cidadania, sem acesso a condições básicas, abandonados à própria sorte e também fora do trabalho formal. E isso, entre outras coisas, atrelado a um sistema econômico dependente, como diria o Rui Mauro Marini da teoria crítica da dependência, faz com que essa ralé seja absolutamente funcional a esse sistema econômico dependente, sendo incorporada justamente através da informalidade do trabalho, que em muitas ocasiões é uma informalidade do trabalho que consiste em uma baixíssima remuneração para tarefas muitíssimo pesadas, como por exemplo o trabalho doméstico. E tudo isso, essa grande exclusão, estaria sustentada principalmente para Gessé de Souza numa espécie de ideologia meritocrática. E essa ideologia meritocrática, como todos sabemos, invisibiliza a desigualdade de educação, a desigualdade de acesso à cultura, a desigualdade de acesso a condições mínimas de vida, e isso também cria estereótipos de contraste, porque o contrário do trabalhador, do empreendedor meritocrático, seria justamente o vagabundo, a pessoa que não trabalha, a pessoa que não progressa porque não quer. Isso para Gessé, e remeto de novo ao trabalho dele, o trabalho de Gessé de Souza, serve como a ideologia de justificação da captação da maioria dos recursos por parte do 1% da população, apenas 1% da população, que tem acesso a todos os privilégios, ou a maior parte dos privilégios e dos recursos. Agora, essa ideologia meritocrática não é sustentada exclusivamente por quadros ou por indivíduos pertencentes a esse 1% da população. Na verdade, esse tipo de ideologia é melhor sustentada e melhor reproduzida por quadros da classe média, notoriamente da pequena burguesia, e em grande parte também sustentada pela burguesia. De fato, Gessé detecta nesse segmento da sociedade em que, por exemplo, participa também em grande medida o funcionalismo público. Gessé denomina esse segmento da sociedade de exército da violência simbólica, ou exército de violência simbólica. E justamente esse exército de violência simbólica, e lembremos, Flora Susequinji aqui produz isso que Flora Susequinji, em Tal Brasil Qual Romance, denomina uma duplicação xenófoba do país. Ou também poderíamos dizer com Gessé de Souza uma duplicação vira-lata. E também daí se depreende esse fetichismo dos títulos e da formação, que eu tentei mapear em Machado de Assis, Lima Barreto e Roberto Arlt, entre outros. O título dentro desse quadro de ideologia meritocrática é uma espécie de atributo moral,
que entre outras coisas reproduz o ódio e a exclusão contra esses que já estão desde o começo de todo este processo abandonados e excluídos. Para Jesse, o Brasil passou de ser um mercado de trabalho escravocrata e se transformou num mercado formalmente livre, mas manteve todas as virtualidades, e quero frisar a palavra virtualidades, manteve todas as virtualidades do escravismo na nova situação. Inclusive via superexploração do trabalho, inclusive restringindo ou barrando o acesso à educação, barrando o acesso à cultura, barrando o acesso, enfim, à cidadania. E com isso passo ao meu quarto tópico, intitulado A Exclusão e a Bestialização como Regra dos Pactos de Elites no Brasil. Nesse tópico também vou falar brevemente sobre as condições de retorno ao ensino remoto na Universidade Federal de Santa Catarina. Com isso que estou mencionando, essa denominação pactos de elite não quer dizer de modo algum que os pactos de elite sejam somente pactos de elite, digamos. Há uma espécie de imposição de estados de coisas que se pensam sempre como decididas em uma espécie de cúpula de que alguns segmentos da sociedade acreditam participar, mas na verdade não participam. Inclusive, essa concordância com isso que é decidido em altas cúpulas, muitas vezes, trabalha contra os interesses desses segmentos da sociedade que se sentem como fazendo parte da elite, apesar de que não participam. Gostaria de lembrar, junto com Silviano Santiago, no ensaio Os Bestializados, do ano 1994, um documento histórico assinado por Aristides Lobo, e que dá conta de que a própria República Brasileira foi fundada na ausência de povo. Isso está registrado nas palavras do ministro do Interior do governo provisório, Aristides Lobo, que leio na sequência. Aristides Lobo descreveu a proclamação de 1889 como um feito puramente militar. O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Para Silviano Lima Barreto é uma espécie de paradigma de escritor bestializado, justamente porque tem uma tendência a desconfiar das ideias do progresso que vem junto com a República. É um escritor que não teria de fato por que confiar na República, se levamos em consideração que a República nasce manchada de sangue. Lembremos do massacre de Canudos, por exemplo. E poderíamos nos perguntar junto com Silviano Santiago, por que um escritor como Lima Barreto confiaria em figuras como Floriano Peixoto? E por outra parte, de que maneira confiar tanto na década de 20 quanto no presente numa república que em grande medida se alicerça nos mandonismos locais, no paramilitarismo? Uma república que está alicerçada no jaguncismo, como está na obra de Guimarães Rosa. Então a República Brasileira não somente nasce manchada de sangue, mas também atravessada por instituições armadas que são pré-modernas e que são muito pouco republicanas e muito pouco democráticas, poderíamos dizer. Esse é o exército de violência material que usa a nascente república, a via paramilitar. O campo intelectual rapidamente adere a esses valores que se dão, digamos, através de um pacto de elites, mas sem participar de uma maneira direta, digamos. Apenas é um corpo aderente a esses valores e a essas demandas de uma nova organização política, de uma nova organização do Estado. As classes médias acreditam que participam, mesmo não participando. E a respeito concretamente do campo intelectual e do campo literário, nós temos trabalhos interessantíssimos, como o trabalho de Randall Johnson, ou o trabalho de Sergio Miceli, ou o trabalho de Nicolau Shevchenko. Isso quer dizer que, localizado na zona dominante do espaço social, ou seja, dentro do campo do poder, o campo literário e acadêmico não dominam esse campo, mas participam e expressam de várias maneiras as clivagens que caracterizam o pensamento da elite social de modo geral. E desse modo, servem, em última instância, para reproduzir, em um mercado de bens simbólicos, a estrutura hierárquica da sociedade. E algo que expressa de maneira muito clara essa servidão a uma estrutura hierárquica é o sentido de uma missão
autoatribuída, que frequentemente assume a forma de consciência, guia, mentor ou voz nacional. Esse senso de missão desde o romantismo se manifesta no trabalho e se manifesta nos valores e se manifesta nas intervenções da classe intelectual em várias circunstâncias. Agora prefiro falar um pouco sobre o presente, porque justamente essa estrutura hierárquica da sociedade se processa também através de uma atualização das ideias. No presente, o campo acadêmico e o campo literário estão mais claramente especializados e desvalorizados, porque nós estamos numa temporalidade do chamado neoliberalismo cognitivo, próprio de um capitalismo tardio. E neste tempo, e tomo aqui uma expressão de Mark Fisher, nós estamos em um tempo em que tudo que é sólido desmancha nas relações públicas. Tudo que é sólido desmancha nas relações públicas. Nós estamos num tempo, para falar somente do âmbito acadêmico, em que as tecnologias da comunicação e da informação, se tornaram onipresentes. E se impulsionou ainda mais a ideologia meritocrática, como todos sabemos agora em âmbito global. Essa nossa adoção ou essa adoção generalizada de uma ideologia meritocrática não se dá à margem do uso cada vez mais espalhado dessas tecnologias da informação e da comunicação, que acabam sendo tecnologias de controle. Isso prolifera uma nova forma de burocracia, desse modo descumprindo uma das promessas do capitalismo, porque digamos, também temos um capitalismo realmente existente, que prometeu ser antiburocrático e antiestatalista, e na verdade é absolutamente dependente de subsídios do Estado e dos cuidados e do favor do Estado, e aumentou a burocracia até níveis absolutamente insanos. Nós vivemos uma burocracia dos objetivos e das metas, uma burocracia dos resultados projetados e das declarações de princípios, e também de declarações de intenções de modo geral. Então, frequentemente, através de plataformas curriculares como a Lattes, ou de cadastramento e acompanhamento de projetos e desempenhos profissionais como PAAD, CIPEX, Carlos Chagas, etc., o professor universitário se desmancha também nas relações públicas e se torna um agente de uma série de projeções ou de representações que não necessariamente coincidem com resultados verdadeiramente alcançados. Se torna uma espécie de empreendedor de si mesmo. A isso Fisher denomina um estalinismo de mercado, em que predominam as declarações de intenções e as declarações de objetivos, em que há uma predominância da avaliação dos símbolos de desempenho sobre a avaliação de desempenhos reais. E nessa forma de produção de valor, o neoliberalismo cognitivo se assemelha muito ao mercado financeiro. Porque o que produz valor na bolsa de valores não depende tanto do que uma empresa realmente faz, mas das percepções e das crenças que em seus rendimentos futuros é capaz de gerar. Poderíamos dizer que o que se experimenta também nessa virtualização ou em toda essa experiência da projeção e da prospecção é um apagamento do grande outro, que é essa espécie de ficção coletiva. Então, por exemplo, o conhecimento é uma ficção, é uma espécie de grande outro ao qual supostamente a instituição universitária serviria. Mas no presente também, depois de todo o processo que conhecemos como pós-modernismo, em que há uma diluição das grandes narrativas, esse grande outro, esse grande horizonte está desmanchado, está diluído. E assim desmanchado, esse grande outro, entretanto, se torna onipresente e quase onisapiente, como Deus. E se torna mais onipresente à medida que mais se virtualiza, porque enquanto mais se virtualiza, mais se desmancha. De fato, quero lembrar que Foucault, no livro Vigiar e Punir, justamente fala da natureza virtual da vigilância. E quero sublinhar a palavra virtual. ¿Por quê? Porque virtual nesse livro de Foucault quer dizer não necessariamente presente. Porque quem ocupa o posto de vigilância, o panóptico, poderia estar e não estar presente. Virtual, ou seja, sem um modo de garantir a sua presença, esse vigilante se torna também onipotente, se introjeta no sujeito que passa a se autovigiar e autocensurar,
pois atua como se o tempo inteiro estivesse sendo observado. Lembremos que isso, no pensamento de Foucault, é o que caracteriza a passagem de uma sociedade disciplinar para uma sociedade do controle. O professor também se torna no momento presente uma espécie de virtualidade. Por quê? Porque deve estar presente nos lugares contemporâneos da presença. E quais são esses lugares contemporâneos da presença? As plataformas curriculares, as redes sociais, as lives pandêmicas, porque é justamente a presença nesses lugares que atesta a sua existência, a existência do professor. É nesses lugares que atesta a sua relevância e seu trabalho. E o que se projeta nesses lugares de presença? Objetivos, metas, declarações de princípios, declarações de resultados possíveis. Dado que as bandeiras meritocráticas, como disse antes, ondeiam para ocultar a divisão, a diferença e a contradição entre as classes sociais, o único debate que foi encarado pela comissão acadêmica, designada pelo Comitê de Combate à Pandemia do Covid-19, por sua vez, designado pelo Conselho Universitário da UFSC, essa comissão parece ter transformado a circunstância pandêmica brasileira apenas numa questão de conectividade ou não conectividade, meramente instrumental. Pois a discussão e os trabalhos dessa comissão apenas priorizaram as dificuldades tecnológicas dos estudantes, deixando em segundo lugar a segurança alimentar, a segurança habitacional e a segurança psíquica dos integrantes da comunidade universitária e inclusive da população universitária mais vulnerável. E desse modo pouco surpreende que numa circunstância de pandemia e sem nenhuma ameaça de fato, mas só ou somente sob o ataque midiático, grupos empresariais como Floripa Amanhã ou a autodenominada Floripa Sustentável, grupos que sempre assediaram a universidade porque, inclusive, eles concorrem com a universidade pública no setor da educação, no caso, no setor privado, e por isso usam a sua própria mídia como uma arma de propaganda em contra da universidade pública. A universidade, assediada dessa maneira e nestes tempos de pandemia, aprova, em corpo representada pelo seu conselho universitário, um retorno remoto, amplamente despreparado, sem crítica e sem debate. Inclusive eu diria, de maneira contrária a importantes conhecimentos produzidos pela própria universidade. Dessa maneira, inclusive, descumprindo alguns dos seus propósitos iluministas, digamos. E a exclusão e a expulsão de componentes muito vulneráveis da comunidade universitária é fato comprovado em outras instituições que previamente adotaram estas modalidades de ensino. Inclusive, está documentado e está bastante estudado, como disse antes, por docentes e por discentes da própria Universidade Federal de Santa Catarina. Então, nesse ponto, é possível dizer que o campo acadêmico participa dos valores promovidos por uma elite real, pelo 1% da população, mas faz isso em nome de valores supostamente autônomos distorcidos. Pensemos, por exemplo, na tão lembrada autonomia universitária, o que quer dizer que se defendem, na verdade, valores e interesses heterônomos, valores e interesses desses grandes grupos empresariais, valores e interesses desses grandes grupos midiáticos, valores e interesses da indústria da tecnologia da informação e da comunicação, valores heterônomos do universo do capital cognitivo neoliberal. Em meio a uma pandemia, a universidade, infiltrada pelo aparato privado, parece mais preocupada em como contribuir com essa nova normalidade do que em como pensar respostas e perguntas para a crise econômica, psíquica e sanitária que abala a nossa sociedade. Por esse caminho, trabalha a revelia da sua própria existência como universidade pública, autônoma e de qualidade. Isso quer dizer que a boiada passa pela universidade, só que em grande medida com apoio da própria universidade. Por isso é possível dizer que estamos à intempérie, com a cabeça enfiada no espelho, e que a universidade dá prioridade a demandas e necessidades do 1% da população. Nós obedecemos ao Ministério da Educação Planetário, que é a aliança OCDE-Banco Mundial,
e obedecemos em nome de interesses privados, de acordo a uma mentalidade da pequena burguesia que projeta sobre si os valores, demandas e necessidades da elite real. Com isso, quero passar a meu último tópico, que intitulei o autor como produtor, mas que poderia ter intitulado o professor como produtor. Uma espécie de alternativa benjaminiana. O ensino remoto, apresentado inicialmente como solução emergencial, não será temporário nem emergencial. E já é possível observar que o investimento em tecnologias da informação e da comunicação é recorrente nas instituições públicas e nas empresas privadas de educação para reduzir custos, para diminuir a sindicalização e a combatividade do movimento estudantil, e para permitir que o conteúdo seja reproduzido massivamente para diferentes turmas, padronizando saberes e práticas pedagógicas e desvinculando dessa maneira o ensino da pesquisa e da extensão, que era algo para proteger. A estratégia desse governo e de várias reitorias é se espelhar nas universidades particulares, que são grandes empresas, para reproduzir e adotar processos de trabalho remoto, privatizando a universidade pública por dentro. Então, o que é vendido como uma solução temporária e emergencial será utilizado para uma reestruturação definitiva. É uma contrarreforma educativa. O que fazer? Devemos simplesmente nos submeter e aceitar essa nova normalidade? Devemos fazer oposição a esse novo estado de coisas que, na verdade, só aprofunda e estende a exclusão e a descaracterização da universidade como instrumento crítico da sociedade? Como fazer oposição nesta circunstância de virtualidade imposta, sem debate, sem crítica e sem preparo? Acredito que o pensamento de Walter Benjamin oferece uma alternativa e que podemos adaptar algumas das ideias de O Autor como Produtor, uma conferência pronunciada no Instituto para o Estudo do Fascismo em 1934, a nossa realidade de pandemia e exclusão digital. O primeiro que gostaria de destacar desse texto é a ideia de que não é suficiente ter ou manifestar tendências políticas ou opiniões progressistas. ¿Por quê? Porque a tendência política, por mais revolucionária que pareça, está condenada a funcionar de modo conservador, enquanto o escritor, ou no caso, enquanto o professor, permaneça solidário com o proletariado somente ao nível das suas convicções e não na qualidade de produtor. Isso quer dizer que não basta ter opiniões democráticas, ou seja, que, como diria também Jacques Rancière, a democracia não pode ser uma ideia ou uma opinião. Ela se exerce ou ela não se exerce. O grande problema é confundir a ação com a opinião, inclusive se é maximizado com o tipo de socialização que nos foi imposto com as redes sociais. Pois não raramente o docente assume que seu engajamento online é suficiente para combater desigualdades. A opinião em redes, entretanto, é uma forma de consumo. E o mero consumo de mercadorias culturais progressistas, longe de refuncionalizar a máquina, lubrifica seus mecanismos, tornando por sua vez seu usuário em uma mercadoria. Uma mercadoria que se consome e que se carimba através de likes e de compartilhamentos. Outra maneira de se elaborar numa situação técnica modificada para Benjamin estaria numa subjetivação outra, ou em outra subjetivação, em que o intelectual não se limita à crítica do processo produtivo, mas tem que aprofundar na reflexão e na ação a respeito do lugar que ele mesmo ocupa nesse processo produtivo. Para Benjamin não se trataria de constatar a morte da civilização, do trabalho ou da experiência, e nem de escapar às torres de marfim da imaginação, mas de se apropriar da consciência da pobreza, da experiência e das ferramentas da barbárie para sobreviver à cultura em um cenário técnico modificado. Isso quer dizer, em poucas palavras, que o intelectual teria que trabalhar pela liberação dos meios de produção a serviço da luta de classes, sempre com o pressuposto de que o intelectual se identificasse a si mesmo com os produtores, ou seja, com a classe trabalhadora, e não se identificasse com a elite a qual ele acha que pertence. Ou seja, seria necessário que o intelectual chegasse à consciência de quão pobre ele é e de quanto precisa ser pobre para poder começar de novo. Benjamin aposta na refuncionalização brechtiana, essa que nos diz que o mostrar tem que ser mostrado.
Por quê? Porque a refuncionalização brechtiana procura não abastecer o aparelho de produção sem antes expô-lo e modificá-lo radicalmente. E essa modificação se dá através da derrubada das barreiras estanques existentes entre as dimensões da produção e do consumo, ou seja, da escritura e da leitura, assim como da superação, ou através da superação das esferas compartimentadas de competência no processo produtivo. Por esse motivo, Benjamin esclarece, ou esclarecía nesse texto de 1934, os fotógrafos deveriam aprender a escrever e os escritores deveriam aprender a fotografar. Porque essa separação e especialização do trabalho é que mantém a máquina funcionando, e mantém a máquina funcionando sem crítica e sem aproximação entre produtores. O desdém pela técnica é uma forma do que Mark Fisher denomina realismo capitalista, que é basicamente a aceitação do neoliberalismo como horizonte único, como se não existisse alternativa ao neoliberalismo. E é uma forma de idealismo capitalista porque deixa em mãos do capital a pergunta pela produção. E o certo é que deveríamos ter a capacidade de reencontrar o desejo, mesmo na circunstância atual de hedonismo depressivo a que fomos lançados com esta pandemia e com este momento de virtualidade. Deveríamos lutar pela construção de uma modernidade alternativa, em que a tecnologia, a produção em massa e os sistemas impessoais de gerenciamento contribuíssem, todos eles, para uma remodelagem, para uma remoldagem, para uma reconstrução e ampliação da esfera pública. Hoje poderíamos dizer que não basta o professor se saber participante da classe trabalhadora, mas que também deveria levar a sua crítica, quando existente, ao campo da sua ação. Isso porque agora ele é obrigado a aprender a escrever com imagens e sons, e isso é um trabalho manual. E também deve aprender a escrever através da montagem, da edição, de modo a excluir o menos possível os seus estudantes. Ao mesmo tempo que leva seus estudantes a uma consciência de quão excludentes são estas modalidades remotas de ensino. Inclusive, eu diria, o ideal seria combater a exclusão digital através de uma maior inclusão de demandas no processo de construção de ciclos de aprendizagem e também na consideração do que o corpo discente espera e do que pode contribuir para participar da construção de conhecimentos. Digo isso porque, como é um consenso entre vários estudiosos do ensino remoto, o ato educativo não pode se restringir a uma transmissão de conteúdos. Quando é o conteúdo que manda, quando é o conteúdo que prima, os seus agentes passam a uma posição acessória, sendo simplesmente substituíveis por arquivos digitais e por atestados de recepção desses conteúdos. E agora, nesta versão atualizada da época da imagem do mundo, em que o professor se torna pura imagem, síncrona ou assíncrona, devemos estar cientes de que o valor de uso cede seu lugar ao valor de exposição. E a velha aura se dissolve cada vez mais, à medida que o domínio técnico e performático do aparelho passa ao primeiro plano. Com isso, com o valor de exposição, também deveremos aprender a escrever, e é no corpo a corpo com os dispositivos que são produzidas as subjetividades, como diriam Agamben ou talvez Deleuze. Por isso ninguém fique surpreendido, ninguém fique surpreso se o professor youtuber toma o lugar do professor erudito ou do professor sábio, porque o valor de exposição do professor youtuber na internet é maior, e a sua é a aura nova de uma nova barbárie. É nessa figura que o medalhão, de fato, se completa como puro semblante. Por quê? Porque não depende da sua competência como pesquisador ou como docente, mas da sua competência como comunicador. E como antes dizia, isso pode se contabilizar rapidamente em likes, em views e em compartilhamentos. Como lidar com esse predomínio da imagem e do conteúdo consumíveis? Apenas me ocorre uma ideia suplementar. Todo ato educativo exige um tempo e ações de preparo. E esse tempo e esses processos devem ser evidenciados, devem ser colocados para que o estudante ou o receptor não faça simplesmente um consumo alienado dos produtos do trabalho do professor, nem da imagem do professor. Isso quer dizer que um professor produtor, antes que reproduzir condições, as descobre. Ou seja, que antes que ministrar conteúdos que serão recebidos ou consumidos por alunos, o professor produtor deveria deixar à vista seu trabalho e quão excludente e contrária aos próprios valores universais e iluministas que a universidade deveria defender é a imposição remota nas condições atuais.
Ou seja, o mostrar deve ser mostrado. Em nada deveria nos surpreender esse tipo de exigência, pois os estudos literários supostamente estão alicerçados em uma compreensão não instrumental da linguagem. A literatura nos diz um amplíssimo leque teórico do autonomismo moderno às propostas contemporâneas, ou os estudos literários não entendem a linguagem como um mero instrumento ou como um meio, mas como seu próprio fazer. Por isso entendemos que a literatura e a poesia são formas de produção. E a poesia não se faz a partir de uma noção instrumental de linguagem. A poesia atinge os limites da linguagem, o seu ser para a morte, a sua finitude, chegando ao balbúcio, chegando ao aturdito, ao delírio, ao não dizer. E desse modo, a poesia desoculta as potencialidades normalizadoras da palavra da tribo, abrindo essa palavra para novas possibilidades, refuncionalizando essa palavra e fazendo os seus usuários produtores conscientes da sua própria alienação e também dos automatismos que nos levam a nunca de fato falar. Ser produtor é trabalhar com o aparelho de produção e contra ele. E viver democraticamente não é manifestar amor pela democracia, mas como dizia ou como diria Rancière, sabendo que somos animais políticos porque somos animais literários. Que a política é disposição de corpos no espaço social e simbólico. E que não há emancipação possível se não partimos de um igualitarismo radical. Um igualitarismo de acesso, de visibilidade, de voz. Contra o consenso que pretende nos impor alternativas que não são alternativas, devemos exigir que a educação nos dê o que exigimos dela, ou seja, democracia e conhecimento. E no caso atual, democracia e conhecimento também significam saber sobre as condições de possibilidade do ensino remoto na circunstância pandêmica brasileira. Não é suficiente chamar os professores de colaboracionistas, como fez recentemente Giorgio Agamben. Também é preciso trabalhar de acordo com as exigências de um iluminismo, que se bem questionável, se bem precário, pode, pelo menos como foi pensado por Michel Foucault, nos separar da contingência que nos fez ser o que somos e nos abrir a possibilidade de não ser mais, através de um conhecimento genealógico na sua finalidade e arqueológico no seu método. Só desse modo, esclarece Foucault, seria possível falar de um iluminismo, depois da crítica da sua função humanista e moderna. Justamente quando o uso universal, livre e público da razão se sobrepõe a seu uso privado. Não pode prevalecer o uso privado, tem que prevalecer um uso universal, livre e público da razão. Eu teria um comentário pequeno ou uma espécie de pergunta para ti. Porque esse ninguém sabe ler, digamos, dentro de um paradigma moderno, André, ou do século XX, sim? Digamos que ele se coloca em funcionamento, justamente, digamos que se desdobra na quantidade de teorias, de ferramentas riquíssimas que tivemos para ler e para nos aproximar da literatura. Mas nós estamos num cenário que você, como eu conhecemos muito bem, porque estamos inclusive num momento em que todo neoliberal que estava escondido no armário saiu com tudo nos últimos tempos e está se nos propondo uma reconfiguração do nosso próprio campo de estudos, sim? Em que a literatura e a teoria não tem lugar algum, sim? Então, de que maneira, digamos, ver esse ninguém sabe ler nesse cenário de formação especificamente endereçada para o mercado? Então, não sei de que maneira esse ninguém sabe ler que é tão produtivo, porque na tua fala se percebe como é produtivo esse ninguém sabe ler. De que maneira você veria isso nesse campo reconfigurado, digamos? Tá bom. Como faz tempo que eu estou fora do áudio aqui, também no chat, se alguém quiser me avisar caso meu áudio esteja ruim, eu agradeço. Então, Byron, bom, a sua pergunta levantaria muitas possibilidades de resposta, né? Mas eu vou tentar escolher um caminho que não seja muito longo nem enfadonho, né? Claro, uma pergunta-chave. Aliás, eu tenho acompanhado aqui as lives, você tem se revelado um excelente perguntador também. Eu diria o seguinte, que essa questão, uma atenção para o tema da leitura.
você tem toda a razão. Existe um desenvolvimento, quase uma virada leiturística, né, ao longo do século XX, que coloca a gente onde a gente está hoje, de certa forma, né? Sim. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que tem duas coisas que merecem ser observadas. Uma delas é que, apesar de todo o desenvolvimento teórico, do pensamento sobre a leitura, e também da entrada do leitor como personagem protagonista, digamos, em muita literatura contemporânea, apesar de tudo isso, eu acho que tem um passo a dar ainda nessa questão da leitura, que eu tentei resumir no início da minha fala, que é a de reconhecer a leitura como enunciação. Quer dizer, e no sentido, tentando já aliar com o quadro mais amplo que você desenhou, do sentido de como que a leitura pode ajudar na resistência, né, dentro da universidade ou da literatura, dos estudos da cultura, a resistência a esses processos de transformação que nos instrumentalizam, querem que os nossos cursos se tornem meras formações técnicas para o mercado, etc. Sim. Eu diria que não só a leitura, o ensino da leitura, a prática da leitura, a área da literatura em geral, ela está vivendo um momento rico de transformação nesse momento, que é a virada performática, diríamos, da palavra falada, né? É claro que a gente, quando ouve um poema, a gente lê também. E quando a gente assiste um espetáculo de dança, a gente pode lê-lo, né? A leitura nunca deixa de estar presente. Mas eu imagino que uma concepção de leitura voltada para a sua produtividade performática, enquanto ato, gesto de enunciação, como eu disse, tentei dizer no início da fala, assim como a escritura põe uma coisa no mundo, a leitura põe uma coisa no mundo. Eu acho que esse seria um caminho interessante. A gente trabalhar a oralidade, a gente trabalhar a escuta e a gente trabalhar a performance. Sobre performance, eu tinha até pensado em falar hoje isso, e não sobre Ninguém Sabe Ler, então eu vou aproveitar a sua pergunta para colocar. Uma das bases conceituais da teoria da performance é a exigência de respirar o mesmo ar, né? Que é o que a gente gostaria de poder fazer hoje e não pode. Então, eu acho que tem um campo de desenvolvimento muito interessante para a teoria da performance, pós-pandemia, que é o seguinte: será que o que a gente está fazendo aqui, essa live, embora a gente não respire o mesmo ar, ela não é performance, né? Ela não pode ser descrita dentro dos quadros dessa teoria, ou ela não pode ajudar a ampliar os quadros dessa teoria, né, para além de uma concepção, às vezes, quase conservadora de que a performance só pode acontecer numa reunião comunitária presencial, né, digamos assim. Bom, concluindo, se a gente tratar a leitura como performance, se a gente procurar, inclusive, as virtudes proteicas da performance nos nossos modos de ler, eu acho que a gente consegue criar coisas novas. Agora, esse amassamento da nossa área, como se ela só devesse formar técnicos para o mercado e tal, é de uma ignorância, é de uma violência indizível, até mesmo do ponto de vista da longa duração, né? A gente forma professores, com certeza, nas letras, a gente forma tradutores. Agora, professores e tradutores são leitores, a gente forma sempre leitores, né? A gente forma vários tipos de profissional, mas sempre leitores. Sem leitor não tem história, não tem geografia, não tem sociologia, antropologia, etc. A literatura, particularmente de ficção, não pode se deixar usar como nota de rodapé, ou como ilustração, exemplo, ou disciplina ancilar para a filosofia, para as outras ciências sociais, né? A gente tem uma finalidade como área de estudos, né, como campo de estudos, que nem sempre está muito clara, mas eu tenho muita convicção de que a nossa função não se perde de forma alguma, de que, inclusive, de que esses ataques vão gerar perdas que vão ser muito sentidas pelas sociedades. Mas, de todo modo, a gente tem que trabalhar muito para se colocar, para reafirmar a seriedade e a importância do que a gente faz, né? E isso acho que passa um pouco pela criatividade também. Passa pela criatividade. Eu pensava também em relação com isso que tu mencionavas
como das formas que digamos, como o romance, que, digamos, no momento em que ele já cumpre seu ciclo histórico, é que se liberta para, por exemplo, se dar como romances de vanguarda, para digamos, ser mais experimental. Não será que a forma presencial está se tornando uma espécie de forma ultrapassada também? É, pode ser, em muitos sentidos, né? A gente tem que sempre lembrar, quando a gente fala dessas coisas, que a gente fala de campos muito vastos, né? Então, há coisas muito diferentes, né? As lives musicais, por exemplo. Assistir um As show ao lives vivo, musicais. isso. Às vezes, assistir a um show ao vivo era a única forma de cumprir aquele fetiche de encontrar com o artista e ouvir o som diretamente e tal. Enquanto que agora, depois de 5 meses enclausurado, a gente vê na performance pela internet dos grandes artistas que a gente adora, né, na música, um prazer enorme, um resgate de uma sensação que a gente já teve um dia e tal. Então, eu acho que, mesmo antes da pandemia, a gente já estava preparado, teoricamente, para lidar com essa. Mas agora a pandemia, ela dá uma. Não a pandemia, né? Caramba, a pandemia não faz. Não tem efeito positivo nenhum. Mas a experiência do isolamento, né? Muitos leitores já passaram por ela voluntariamente durante longos períodos de suas próprias vidas, como vocês devem concordar, mas a experiência do isolamento, de todo modo, ela revela certos objetos de interesse, tanto teórico como procedimental, digamos, né, para que a gente repense muita coisa da nossa área. Tá? Então, acho que isso, eu Sim, não consigo responder nada muito específico, porque a gente está falando sempre de muitas coisas. Hoje eu acabei me concentrando na leitura de um romance, quando talvez a minha introdução, a introdução do que eu falei, permitisse que a gente pensasse na leitura de coisas muito diferentes de um romance. Um romance bastante sofisticado, ainda por cima, né, nesse caso. Agora, não é a única coisa que a gente precisa aprender a ler. sim. Não somente precisa aprender a ler bastantes outras coisas, não é? Sim. Sim, Sim, eu concordo com você, mas acho que também precisamos aprender a escrever. Essa é a minha impressão. certo. É, Porque justamente isso aqui se torna outra forma de presença, e eu acho que não muito rápido se voltará atrás. Digamos, essa volta à normalidade anterior me parece improvável, digamos. hum, sem dúvida. Toda vez Sem que dúvida. digamos que o aparato técnico se modifica, e toda vez que o aparato técnico se moderniza, Hum, tirando a necessidade de corpos ocupando o espaço, me parece que a volta atrás não é tão fácil, nem tão frequente. é, o Arthur escreveu algo aqui. E aqui, escreveu Arthur. Ninguém sabe ler, ou seja, devemos seguir lendo, porque o sentido está sempre por vir. A estética é, nesse sentido, a construção da recepção. A dificuldade é ler o agora, como se o agora é a emergência, ou seja, como se o agora é a emergência, ou seja, algo que não atende às configurações previstas, presentes, e por isso suspende violentamente a possibilidade de decifração. De fato, o presente é uma cifra, uma incógnita, um enigma, mas isso significa também que, sendo ausência, o presente está, ao menos em alguma medida, disponível. As apostas parecem ir nessa direção, em que a exposição é tática imprescindível. Sim. Acho que ele, Isso, sim, muito, muito obrigado, Arthur. Muito, muito bem colocado. Isso me lembrou, inclusive, uma das primeiras polêmicas que apareceram aí na pandemia, que foi a resposta do Agamben, né? Eu suponho que vocês já tenham discutido bastante aqui em alguma sessão que eu não vi, mas ninguém sabe ler, e agora, às vezes, no momento de desespero desse, a gente espera que os mestres leitores ofereçam uma resposta, e quando a resposta chega, a gente
não reconhece, o contexto de onde ela está partindo, porque a cena de enunciação, a cena de comunicação tá esgarçada, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado especial, né, nesse momento. No primeiro momento, teve gente que chegou a dizer que o Agamben tinha aderido às teses do Bolsonaro e etc. Agora, não é, né? São frases que coincidem, mas que participam de discursos absolutamente diferentes, e a gente precisa saber separar. Do contrário, toda discussão pública vira um grande like ou dislike, vira um grande barulho opinativo e cheio de palpites, né? Que fazem a gente atuar com o fígado, com o estômago, em vez de atuar com o corpo todo. Eu diria sobre o comentário do Arthur que eu acho que o presente não me parece exatamente um enigma, nenhuma cifra, nem me parece que sendo ausência esteja disponível. Me parece que está muito bem planejado, me parece que está muito bem disposto e me parece que nós estamos num momento em que o autoritarismo, em todos os aspectos, nem sequer está precisando mais se disfarçar de outra coisa. Ou seja, está se fazendo de maneira frontal. E não falo somente do Brasil, mas falo um pouco também do quadro da América Latina. Não me parece que esteja à disposição, me parece que está muito fechado. Teríamos que ver de que maneira intervir nele, porque me parece que está bem planejado. Digamos, me parece que isso não tem resolução através de conceitos. Isso se resolve através de ações, de práticas, digamos. Que foi uma coisa em que insisti um pouco. As opiniões são opiniões, mas, de fato, a nossa realidade é constituída por práticas também. E, digamos, me parece mais interessante uma prática que está atravessada pelas palavras, que não as deixa de lado, que elas são muito importantes. Por isso, entre outras coisas, pensava em gente como o Lima Barreto. E o Lima Barreto é um escritor que vive justamente a contradição permanente de ter opiniões e ter pouco campo de ação. Mas, digamos, hoje podemos saber coisas sobre o passado e sobre o presente também lendo Lima Barreto. Ou seja, as palavras de Lima Barreto são uma forma de agir também no mundo e na realidade. Luz Rodrigues escreve: uma aula presencial é sempre performance. Qual seria a diferença com performance virtual? Garantir a não reprodutibilidade de mercadoria de que falou Byron. Temos que experimentar se a leitura anterior e sua transformação na performance com o presente na sala de aula podem ter equivalência na virtualidade. Sim, de acordo, de acordo. O que eu tentei apontar foi muito mais a necessidade justamente de fazer presente no espaço da virtualidade o valor trabalho, porque geralmente no âmbito da virtualidade o trabalho é mais invisibilizado do que visibilizado. E também o trabalho, digamos, nas condições atuais em que estamos, digamos, iniciando trabalhos. Então, acho que teria uma diferença à medida em que as imagens que a gente consome através de tela, digamos, como todas as imagens, aqui, digamos, estou citando o Warburg, as imagens lutam entre si, sim? E o que estou dizendo é a imagem do professor agora está nestas telas de duas dimensões. E então, é nesse lugar que a performance acontece. Então, a performance não acontece mais como acontecia no espaço presencial, digamos. Aqui se escreve com imagens e se escreve com som, que é outra forma de escrever, não somente com o corpo e não somente com a textualidade. Queria agradecer a mensagem da Luz Rodrigues, que de fato elaborou melhor o que eu coloquei de uma forma improvisada, né? Mas ela termina ali dizendo: temos que experimentar, a gente tem que experimentar nesse momento, né? Agora, eu queria
só compartilhar rapidinho com vocês, em algum momento, para dialogar um pouco com o que o Baiano disse também, em algum momento dessas discussões dentro da universidade sobre se a gente voltaria ou não, um colega, o Pedro Reis, né, do programa de literatura, acabou dizendo para a gente uma coisa que marcou muito, que foi assim, olha, a gente vai voltar ao ensino remoto, não porque a gente acredite que ele vai dar certo e que ele vai ser o futuro e tal, mas porque a gente está há muito tempo resistindo ao EAD, à transformação de toda a nossa prática numa experiência virtual, sem poder experimentá-la. E agora a gente vai conseguir reunir as provas materiais de que ela não funciona tão bem quanto a experiência presencial. Isso ele tem razão. A gente, Sim. enfim, não sei se a gente deveria estar fazendo o que está fazendo, mas uma vez que a gente está aqui, vamos experimentar o espaço performático 2D, vamos experimentar as formas de comunicação e vamos aprender com elas, porque aí quando a gente voltar no ano que vem, a gente vai voltar com muito mais argumentos, né, para defender não exatamente a continuidade normal de tudo que a gente fazia, mas certos princípios, né, que a gente nunca deixou de defender desde do início dessa maluquice. É isso. Uma coisa que me produz um pouco de desconfiança é um pouco o modo como se eufemiza o momento. Porque então, no presente, quando sabemos que as taxas de gente que não vai continuar estudos, pelo menos nesta modalidade, são bastante altas, porque foram altas em todas as instituições que aplicaram isso, sim? Isso não é uma invenção minha. Me preocupa que a gente já eufemiza a exclusão. A gente não fala exclusão, nem fala expulsão. A gente está falando evasão. Ou seja, colocando a agência no sujeito que não pode ter acesso a este tipo de educação. Eu acho que uma coisa fundamental é chamar as coisas pelo seu nome. E eu prefiro nesse caso, sim? Aqui, por exemplo, o Ricardo nos escreve um comentário, diz: entre bacharelismos e falantes de javanês que não sabem javanês, como professor, como produtor, pode afetar para além do like, dislike. Aprender a escrever, como afirmou Byron, seria provocar a dúvida e a possibilidade de não saber ler? Eu acho que sim. Provocar a dúvida e a possibilidade de não saber ler, mas também me parece, e nisso eu insisto, que seja falado, e por isso estava falando dos eufemismos, e que seja dito e que seja documentado o modo como, digamos, a leitura se dá neste cenário reconfigurado. Ou seja, colocar a dúvida, mas também de alguma maneira apontar para a validade do saber. Nesses dias eu relia o texto do Foucault, que é uma resposta, esse texto que se intitula O que é o Iluminismo, né? E uma das coisas que diz o Foucault nesse texto é que uma coisa que deveríamos resgatar como uma espécie de herança positiva do iluminismo. E estou citando o iluminismo porque, inclusive, uma das coisas que eu estava afirmando é que muito frequentemente a universidade se coloca em contra dos seus próprios pressupostos burgueses, que são a produção de conhecimento universal, sim? E a valorização da ciência. Então, já que a universidade não consegue nem sequer cumprir com seus objetivos modernos e elaborados, obviamente, por uma mentalidade liberal, já que não consegue cumprir esses, que pelo menos de maneira provisória o conhecimento nos permita saber de que maneira chegamos a pensar do modo como pensamos e de que maneira chegamos a ser o que somos. E nesse sentido que o Foucault, nesse texto sobre o iluminismo, vai nos dizer que o que é fundamental é fazer um tipo de trabalho, pelo menos nas ciências humanas, que seja genealógico no seu procedimento, no seu método, e arqueológico no seu fundamento, né? Como uma coisa de perseguir origens, mesmo que a gente saiba que as origens nunca estão em um lugar só, sim?
as origens são provisórias e são performáticas, mas é indo atrás delas, mesmo que sejam meramente um semblante, é indo atrás delas que a gente consegue constituir conhecimento e discutir. E me parece que também o debate foi um princípio e um valor extremadamente afetado por toda esta situação, e poderia ter sido diferente. Eu acho isso. Ou sim, provocar dúvida, mas também provocar o saber, digamos.